Jangadeiro Band News FM. Eleições. Às 10h05, a Jangadeiro Band News continua com sua série de entrevistas com candidatos a vice em Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, exatamente, a candidata a vice Raquel Girão, do Solidariedade. Ela é vice na chapa do Jorge Lima. Bom dia, seja bem-vinda, Raquel. Bom dia, Nonato, prazer. Tudo bem? Muito obrigada, por essa oportunidade de falar aqui com vocês. Vou Obrigada, Yuri. lembrar você que está aí nas redes digitais, que você pode também mandar pelo chat do YouTube perguntas pelo Facebook, Instagram, e tem o nosso Zap, que é o 981-543814, para você mandar perguntas para a Raquel. Começando, o Solidariedade definiu a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza com chapa pura, no último dia do prazo para o registro, surpreendendo até o meio político. Sim. Como é que você foi informada sobre a decisão? Pois é, Nonato, assim, realmente foi. Muitas pessoas consideraram essa candidatura do George, a nossa candidatura, uma loucura, Eu vejo muitas falas, as pessoas quando nos questionam, mas como é que vocês entram numa loucura dessa, numa competição até desigual, porque é difícil, nas circunstâncias que nós entramos, que assumimos essa missão, a gente concorrer de igual para igual, Mas realmente o George ele teve essa coragem, considero o George muito corajoso, E eu me identifico muito com ele. Em relação a isso, eu acho que Deus, quando me fez, não botou muito juízo, não, sabe? A fila do juízo eu pulei, mas em compensação, na fila da coragem, eu fui 10 vezes, E o George tem esse perfil, como gestor, como empresário, com as ideias dele. Então, assim, para você ver como foi uma coisa tão surpreendente, louca até pra gente, que ele, no dia 5 de agosto, foi a nossa convenção, da nossa candidatura, e no dia 8, 3 dias depois, o George já foi para o seu primeiro debate, com a cara, com a coragem. Nessa altura ainda não tinha ainda uma assessoria, uma equipe de marketing, nem nada. Ele foi mesmo apenas com a coragem, com a fé e com a vontade de falar o que deveria ser dito. É interessante, ao anunciar sua candidatura pelas redes sociais, você chegou até do início logo que relutou, e você está confirmando isso, alegando, entre outras coisas, o risco da exposição. Por quê? Que a política expõe realmente. Exatamente. Eu sempre tive uma vida muito reservada. Sou advogada, advogada de carreira. Meu último trabalho era numa companhia na CAGES, Então, assim, um trabalho altamente corporativo, A CAGES é uma empresa de economia mista, uma parte é estatal, outra parte privada. Mas com aquele trabalho muito de metas e tal. Mas eu, antes da CAGES, eu tive uma vivência, tive uma experiência profissional, não sei se isso foge um pouco da sua pergunta, que trabalhei na Prefeitura de Fortaleza, coordenei o jurídico da Regional 1, que é uma regional cujos bairros de abrangência são os bairros de menor índice de desenvolvimento. Então você tem conhecimento humano, tem conhecimento daquilo que é a ansiedade do povo em ter alguém que olhe, que o acolha. E fora da época da eleição. Eu sei o que é estar dentro das comunidades no dia a dia, em meio às facções, enfim. Eu ia lá, cumpria a minha missão, fazia. Eu peguei 2 períodos de lockdown, em 2020 e 2021, e mesmo assim não a trabalho, a serviço da Prefeitura. Por uma vontade pessoal, consegui recursos e fui atrás de dinheiro para comprar cesta, comprar coisa, ia para dentro das favelas, e meu marido dizia que eu era doida, porque com 2 filhos para criar, com família. Mas eu acho que nessa minha fala, de aceitar o convite do George, eu entreguei muito nas mãos de Deus e disse, se Deus me fez esse convite, que eu relutei, Deus me colocou até aqui, no dia da convenção ainda estava... Ainda receosa. É porque tem algum propósito. Eu sei que a chance de nós sermos eleitos é muito pequena, mas se o que eu puder falar, a mensagem que eu quero passar, se o candidato que ganhar puder ouvir, que eu acho que isso é importante, Não existe, eu acho que seria tão importante se houvesse essa união, candidatos pegarem as ideias, juntarem as boas ideias para aplicar numa gestão séria e comprometida, Então, se a minha fala puder tocar, sensibilizá-los de alguma forma, que eles possam realmente, com o meu testemunho, atender essas demandas, essas carências que eu vi de perto, essas dores que eu vi de perto, dessas pessoas, eu já me sinto realizada
com o papel, com essa missão que me foi dada. Mas você já demonstra que um comportamento de quem atua na área para a qual muitas vezes alguém se candidata não sabe nem o que é que eu vou fazer como prefeito, o que é que eu vou fazer como vereador, deputado, Sim. o que é que eu vou fazer. Na vice-prefeitura é bem diferente, mas você já tem uma oportunidade de ser eleita, você ser utilizada pelo Jorge numa área da qual você já conhece. Eu sou muito franca, Nonato, sou muito franca, Yuri, dizer que eu sou estreante na política, como todos sabem, e que eu não tenho experiência, né, em gestão pública, não é minha área, não tenho experiência em política, mas eu tenho muita experiência em gente, em ser humano, em olhar, né. Eu sei o que eu vi, o que eu ouvi em cada relato, né, não apenas nas comunidades, mas também em presídios, em associações que trabalham de forma, né, comunitárias, que se unem para poder... Tem tanta gente que está na sociedade civil. O nosso povo é um povo tão bom, que tem tanta vontade de ajudar, né? Então, assim, tudo isso de forma voluntária mesmo. Eu acho que quando a gente sente aquele chamado, eu sempre acredito muito na corrente do bem, né? De fazer a corrente do bem girar. E eu sempre digo para as pessoas... Sempre escutem o chamado para o bem e não deixem de seguir, façam. Né? Que esse bem lá na frente, essa pessoa vai ajudar outra, e essa outra ajuda outra. E assim eu acho que nós somos capazes de transformar, né, o mundo. Então, assim... Você está somando, além da coragem, a disponibilidade da sua coerência. É o olhar. Você é muito coerente. Eu acho que é muito fácil, assim, no meu ponto de vista, não estou criticando os demais candidatos, claro. né? Mas eu acho assim, que essas visitas que são feitas, as caminhadas, né, que as pessoas fazem em época de campanha, que vão nos bairros e vão com os ativistas e vão com todo aquele aparato e muita gente e tal, ali vai, abraça todo mundo, o político vai, abraça, beija, tira foto e tudo, mas ali ele não está enxergando o que aquelas pessoas vivem no seu dia a dia. O retrato da política brasileira é esse aí, mas passado, mesmo que ganhe ou que não ganhe, some. O povo sabe disso. E e uma coisa que até eu me sinto constrangida como candidata, que me envergonha até, e me fez pensar em não entrar na política, é essa vergonha, porque a gente já está... Eu acho que o povo brasileiro está tão descrente, né, na política. Lógico, nós temos bons governantes, né? Temos que falar no que é bom, nós temos que falar, mas no geral, né, que quando você vai abordar ou ir conversar com alguém agora, depois da campanha, dizia, minha filha, não, olha, vocês só aparecem aqui em época de eleição e fazem promessas, daqui a pouco não olham mais nem para a cara da gente, tudo. Eu digo, mas, por favor, me dê a oportunidade de me ouvir e de nos ouvir, a mim, ao George, né? E eu acredito... Eu sei que as pesquisas nós não estamos bem, mas eu acredito na urna, eu acredito na hora, né, da eleição. E assim, eu ficava constrangida, né, quando as pessoas diziam isso, eu disse, e respondia, vocês têm razão, e não acreditarem mais. Mas me dê a oportunidade, e ao meu candidato, de ouvir suas ideias. Eu sei que vai ser muito difícil nós ganharmos essa luta, mas nós estamos aqui por vocês, né? É uma luta de Davi contra Golias. Mas Davi na história vence, né? E é isso que eu acredito. Porque muitas vezes você está dizendo aqui, nós somos pequenos, mas muitas vezes o tipo, o uso, a forma como você se apresenta, está mostrando uma sinceridade que, sinceramente, estou falando aqui. Você é muito sincera quando conhece uma realidade da política que salta aos olhos do povo. O político que você desenhou agora há pouco, é o político comum. E você está mostrando, eu tenho esse conhecimento desse político que muitas vezes só aparece no tempo da campanha. E isso é o que, aproveitando, né, interessante, você falou que conhece gente, e isso é muito o que às vezes pode faltar para um gestor, né? Porque a prefeitura é aquela que está mais próxima mesmo da população, dos anseios, do pé na lama que a pessoa tem. Então, aproximar, o ser uma gestão acolhedora, né, faz a diferença, né? Yuri, eu posso lhe dizer assim, por experiência própria, eu acho que até antes da pandemia, de eu ter esse chamado para fazer esses trabalhos, né, dentro das comunidades, já trabalhando na prefeitura de Fortaleza, mas que isso não era uma atribuição da minha função, eu acho que todos vivem numa redoma. Eu acho que, no geral, nós vivemos numa redoma, a gente vê nos noticiários, vê um caso,
Um exemplo comum, que eu numa visita numa comunidade lá com a senhora Glaucia, que faz um trabalho muito importante ali na Vila do Mar, na Barra do Ceará, vi uma criança que aparentemente tinha uns 6, 7 anos, uma menina muito magrinha, muito, muito frágil, com a barriguinha. E eu disse, dona Glaucia, o que essa criança tem? Que doença é essa? Ela disse, doença? Isso é menino, é bucho. Eu digo, mas ela tem quantos anos? 12, e engravidou do tio. Aí vem a questão do julgamento, do olhar. Nós vivemos numa redoma, esses casos que as emissoras mostram de vez em quando, de uma criança que engravida de um avô, que tem aquela repercussão, aquela comoção, minha gente, isso é comum. Isso é uma coisa real nas nossas comunidades. A questão do abuso sexual por parentes, por vizinhos, por pessoas próprias. Crianças crescem nesse meio, jovens crescem nesse meio de violência, de abuso. Então, assim, e os pais, as pessoas julgam os pais dessas crianças porque permitem, mas esses pais também foram vítimas de abuso e os seus pais também. Então, são coisas que já vêm de várias gerações. E você muda até o seu ponto de vista sobre o julgamento. A gente não deve julgar porque ninguém conhece a história de cada um. Então, quando eu vi essa menina, eu tomei um susto, por quê? Porque eu sou mãe, né? E eu pensei, meu Deus, meus filhos estão em casa, estão seguros, né? Crescem num lar com muito amor, eu cresci numa família com muito amor, e eu me assustei em ver as pessoas tratarem aquela criança grávida do tio de uma forma muito normal, muito banal, né? Então, é como eu falo, são vivências, depois que eu trabalhei, que eu passei por esse período muito dentro lá dos problemas, e na época dos lockdown, eu ia com cesta básica, ia distribuir coisa de limpeza e tudo, e eu ia... Poderia adoecer, poderia morrer. Eu não, em nenhum momento eu não tive. Político, nem era filiada. Nem era filiada. Me filiei a primeira vez esse ano, né? A convite do George. Mas ia por instinto, pelo chamado mesmo. E eu dizia assim, eu posso morrer, realmente posso adoecer. Em nenhum momento eu não dei importância à doença que estava matando o mundo todo, né? Que foi o Covid. Eu sabia que eu corria o risco, mas eu sabia que eu tinha que seguir aquele propósito, né? E quando você vai para dentro, que você está lá, que você vê a situação de moradia aqui em Fortaleza... Que é muito pior do que a gente narra, né? Muito pior. A questão da violência familiar, a questão da falta de oportunidade para essas pessoas. Como é que você pode desejar que um jovem desse, você pode julgar um jovem que entrou no mundo do crime se ele não teve oportunidade, se ele cresceu num lar violento, se ele cresceu num lar com tantos abusos. Era a realidade dele, né? E são relatos, e são reais, são reais, são coisas reais, mas que não mostram, isso não aparece, né? Então, existe ainda muita violência, existe ainda muita miséria, existe ainda condições subhumanas, né? Acho que as pessoas vivem abaixo da linha da miséria, não é nem na miséria. Existem, acho que muita coisa já melhorou, mas eu acho que precisa, o que eu acho muito importante nas gestões é esse olhar. É olhar. Não é na época da política. Eu estou surpreso aqui, mas não é surpreso por lado benéfico, porque você tem um olhar para a pessoa, para o cidadão, para a família, que muitas vezes a pessoa diz, olha, vou mudar a sua rua, vou botar asfalto, vou fazer isso. A política voltada para o ser humano que vai englobar todas as mudanças que vêm a partir da pessoa. Quando se muda o homem, muda o mundo, né? Exato, né? E para a gente mudar o mundo, a gente precisa de coragem, né? E a coragem é ligada aos loucos. Por isso que eu acho que a loucura é boa, de certo ponto. E o George foi muito corajoso. Vocês têm uma mensagem boa, mas com pouco de propaganda, como é que vocês pretendem também se fazer reconhecidos, porque o tempo de vocês é pequeno, né? Por isso eu agradeço essa oportunidade da gente estar aqui, né? Falando com vocês, né? O George também tem participado de algumas entrevistas, de alguns debates. Geralmente, infelizmente, o clima dos debates não está sendo muito bom para os candidatos apresentarem suas ideias, né? O que eu lamento muito. Mas eu acho que é essa oportunidade que nós temos, como estou tendo hoje, para poder falar e ser ouvida, né? Tentar as redes sociais têm também as servido? Mídias, muito, né?
E assim, e o que eu falo sobre a questão da mudança, as pessoas pregam muito, a gente tem que diminuir a desigualdade social, tem que dar oportunidade das pessoas de baixa renda fazerem. Eu acho que muita coisa boa foi feita, né, com essas, ter acesso à universidade. Eu vejo assim, aqui a nível de estado, o governador Camilo, quando era governador, ele melhorou muito a educação aqui no nosso estado. Muito. Tanto que eu vejo nessa função de ministro atualmente, e merecidamente. Porque eu que viajo muito pelo interior, eu vejo quanto, hoje eu vejo que jovens do interior têm a esperança de cursar a sua faculdade. Antes eles tinham, os planos eram trabalhar no roçado do pai, da mãe e ficar por ali. E hoje não, eles já têm uma perspectiva. Mas o que eu vejo muito aqui, não sei se porque Fortaleza é a nossa capital, né? E existe um índice de criminalidade maior e de violência, e que eu escutava quando eu atendia as pessoas lá na regional, quando eu trabalhava no jurídico, que eu era minha advogada, meu assistente social, meu psicólogo, acabava que eu era tudo. Mas fazia o trabalho de todos. É, né? E chorava com as mães, e sim, aquela coisa, assim, o que eu vejo ai meu Deus, chega que a gente fica assim meio emocionada, né, de falar. Mas o que eu posso falar, assim, é que nós não temos como projetar uma mudança social se não priorizarmos o básico, que é a saúde e a educação. A gente tem que dar a oportunidade desses jovens sonhar, ter esperança, né? A gente tem que dar essa esperança para o eleitor, de olhar e dizer, eu estou vendo aqui uma esperança de algo mudar, de algo melhorar. Tem que dar para aquele jovem que está no ensino fundamental, no ensino médio, além da educação que capacite, que entregue o que a grade curricular exige, que também o prepare, né? Emocionalmente, né? Que o prepare para ele enfrentar o mundo, empreender, enfrentar o mercado de trabalho, né? E isso precisa de um acompanhamento médico, psicológico também. Né? Estamos aqui no mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio, e por acaso fazendo umas pesquisas esses dias e vi que Fortaleza é a cidade do Brasil com maior índice de suicídio. Dentro desse número, a classe jovem, né? Quantos jovens, né, então, assim, essas doenças da alma, do espírito, da mente existem. E eu não vejo uma assistência efetiva, né, do nosso município nas escolas, que eu acho que para esse jovem se sentir seguro, para terminar o seu ensino médio, entrar no mercado de trabalho e empreender, ele tem que ter um acompanhamento psicológico também, né? Ele tem que ter um acompanhamento médico. Você vê que não existem laudos que atestem que se aquela criança, se aquele jovem, ele tem alguma deficiência auditiva, por isso ele tem dificuldade para aprender, se ele tem alguma deficiência visual, não consegue enxergar, ou uma deficiência neurológica mesmo, né? Quem vem de uma classe mais favorecida consegue levar seus filhos para fazer os exames, para fazer as terapias, mas as outras pessoas realmente não tem, né? A gente sabe que a saúde aqui de Fortaleza está muito precária, né, não só nos postos, mas nos CAPs também, né, que era para dar essa assistência. Então, tudo isso estou falando aqui, mas termina na falta de esperança, na falta de oportunidade, né? Que perpassa para o olhar de quem tem essa sensibilidade que você está demonstrando aqui. Vocês estão assistindo pelo YouTube, vê que ela é uma mulher bonita. Ai, meu Deus. Obrigada. Estou tão nervosa. E que demonstra o conhecimento aqui da própria alma. Você falou do Camilo, e aí como é que você responde aos adversários que afirmam que o Solidariedade atua como um braço do PT para atacar os concorrentes de campanha? Não, o Camilo, nós temos que reconhecer os bons gestores, né? O Camilo, ele é amigo pessoal do George, né? Mas isso não impede que o Camilo nunca chegou para dizer, ou interferiu na decisão do George como presidente do partido de lançar sua candidatura, de lançar suas ideias, né? Então, o George, ele tem amigos também na prefeitura, ele tem amigos também... O George tem vários amigos, como empresário, como uma pessoa do bem, muito querida e muito bem relacionada. Ele tem realmente uma amizade que isso não se esconde com o ministro. Mas, assim, nós não...
nossa candidatura, a candidatura do George, foi uma candidatura, de fato, independente. Né? Ele não tem vínculo com ninguém, ele não está preso a ninguém, sem amarras, né? Sem recursos, assim, sem o apoio, né? Então, foi mesmo na raça, na coragem. Coragem, né? Demonstração de coragem. E eu digo que o George é um grande exemplo de coragem. Muitas pessoas falam que ele é, nos debates, por conta das discussões, que ele tem um jeito mais assim. Eu digo, não, ele é corajoso. Ele foi corajoso. Ele falou o que deveria ser dito, o que deveria ser falado. E eu fixaram muito naquela fala que viralizou, né? Mas existe muito além, né? O George tem muita coisa além para propor. E eu, junto a ele, o que eu posso oferecer, embora eu não tenha experiência de gestão, mas eu tenho a minha sensibilidade, o meu olhar para o ser humano. A minha vivência, minha experiência com gente, com pessoas. É interessante que você falou sobre o viralizou, né? O poder da internet, né? Mas não há de negar que a partir disso, né, acabou trazendo mais atenção para a campanha dele, de vocês, e talvez mais espaço até para ser ouvido, né, para trazer outros temas para o debate, né? Isso. Aliás, eu depois que eu assisti, disse, menino, esse candidato devia usar mais esse instante como referência, porque o que chamou a atenção do debate Sim. foi aquele instante. E aí foi a expressão tão nossa que não teve nenhuma conotação sexual, né? Nonato Sinanó, eu na minha época tinha isso, tinha também outra fala que ele falou, nunca pregou um prego numa barra de sabão. Quem nunca? Eu cresci ouvindo. É o popular, né? É o nosso popular, não teve nenhuma. É, a maneira popular, a maneira do povo, né? É uma expressão nossa, né? Cearense aqui. Aproveitando, você falou sobre a questão da segurança, né? E que é algo que está muito arraigado realmente na realidade de muitos lugares, né? O contato que o jovem tem com o crime. O que a prefeitura... A gente sabe, né, que a segurança pública é algo de responsabilidade do governo do estado, né? Mas o que a prefeitura poderia fazer para atuar justamente nesse combate ao crime, né? Essa questão da insegurança está dominando o debate também, né? O George já falou sobre isso, né, em suas entrevistas, sobre melhorar a situação de trabalho da Guarda Municipal, né? Essa questão da segurança é uma coisa que é mais ligada a ele. Mas o que eu posso lhe falar com relação à segurança? A gente tem como fazer um trabalho preventivo para diminuir essa criminalidade. E como é que é esse trabalho preventivo? Através da educação, que precisa da saúde também, em conjunto, para esse jovem também que está ali, termina o ensino fundamental, começa o ensino médio, ele não veja no mundo do crime apenas um único caminho. Eu fiz algumas visitas, Yuri, a presídios, né? O presídio da Quirais, o presídio ali da Pacatuba. E antes, confesso também que eu tinha um julgamento sobre os bandidos, né? Achava, ninguém tem que gastar dinheiro com bandido não merece segunda chance, a gente tem que dar oportunidade para o cidadão de bem e tal. Mas vejamos em que contexto, em que situação o cidadão de bem foi criado, né? Aí você vai para um presídio, escuta, um presidiário, você olha, vi meninos de 18 anos com olhar, muitos com olhar de revolta, mas outros com olhar de dizer assim, você está vindo falar comigo aqui, mas qual chance eu tenho? Eu não tive chance. Eu não tive chance na educação, eu não tive chance de trabalho. Quando eles saem também dos presídios, eles não têm chance, não têm oportunidade. É difícil reinseri-los, né, no mercado de trabalho. Então, eu acho, na minha linha, como vice-prefeita, eu penso mais de melhorar a questão da segurança de forma preventiva, diminuindo a criminalidade na base. Dando dignidade, né? E oportunidade para que as pessoas possam construir, traçar planos, né, para suas vidas que não sejam ligadas ao crime. E isso é possível. Você me faz lembrar o doutor Adalberto Barreto, psiquiatra muito famoso no mundo todo, ele hoje não é só daqui, quando ele dizia, Nonato, se a gente aponta o dedo apenas para a situação dos jovens assim, esquecemos que muitas vezes, quando éramos pequenos, a gente podia conviver na rua porque não tinha essa violência. Mas hoje, a mãe que mora num barraco onde tem um quarto e a sala, muitas vezes a mãe diz, menino, vai brincar na rua, não tem espaço para brincar. E na rua ele se perde totalmente por falta de condições
de ter realmente uma escola que tenha tempo integral. Hoje em dia você já vê, né? Dizendo mais atenção para isso. Inclusive, eu tenho uma coisa até muito importante para falar sobre essa questão das escolas de tempo integral, né? Voltando para aquela questão da grade, né? Que existem estudos mesmo no mundo todo que comprovam que as escolas que cumprem, que passam apenas os conteúdos, né, da grade curricular, aquilo ali não prepara o jovem. Tanto que as escolas nos Estados Unidos, na Europa, quase todas são em tempo integral, porque no outro período eles passam atividades extracurriculares, com aulas de educação financeira, com aulas de empreendedorismo, com aulas enfim, de infinidade de coisas que desenvolvem a criatividade daquele jovem, daquele aluno, para que ele possa criar, para que ele possa sonhar, para que ele possa ter esperança, para que ele possa empreender, né? E isso algumas escolas no Brasil já possuem isso também. E por que não no ensino público? Por que não ter essas atividades extracurriculares, né, que ensinem a ter, que passam uma lição de empreendedorismo, de educação financeira, né, para que esses jovens tenham sonhos, para que eles tenham esperança, para que eles possam sonhar. Preparar para a vida e não só para o vestibular, para a prova, né? Exato. Não só uma coisa apenas conteúdo. Já estamos alcançando o tempo dedicado. Que pena. Mas a gente está bem. Tinha tanto a dizer. Deixa só, você vai olhar para essa câmera aqui e falar com o seu público, além do que o público está falando aqui. Agora eu vou repetir o que eu não disse. Que mulher bonita. Obrigada, muito obrigada pela gentileza. José Cavalcante. Mas escutem as propostas. Que é uma realidade, viu, Cavalcante? 1 minuto para você demonstrar. Você já falou, a sua participação aqui já foi uma demonstração da sua convivência com o ser humano. Então aproveite. Agradeço essa oportunidade, né, como já falei para vocês. Peço que nos escutem. Eu sei que as pesquisas demonstram que realmente, assim, todas as circunstâncias e a condição que nós não temos chance, né, de ganhar, mas eu ainda acredito no voto, eu acredito nas urnas, eu acredito que o povo possa nos ouvir, né, que acredite no que nós estamos falando, que é de verdade, que é de coração. O Jorge é um homem muito transparente, muito verdadeiro, né, em suas falas. Eu também, se eu aceitei essa missão de estar aqui, é porque eu estou encarando como propósito de Deus, e eu sei que eu tenho muito a fazer. Eu poderia até fazer uma citação de Ariano Suassuna, que eu acho muito interessante. Eu sei que o tempo está curto. Fique à vontade. Curto, mas é rapidinho. Como nordestina, né, sou muito fã do Suassuna, e eu, por acaso, esses dias lendo, eu disse, poxa, me identifiquei com isso. Que uma vez perguntaram para ele se ele se considerava uma pessoa otimista. E ele disse, não sou otimista, porque os otimistas são ingênuos. Também não sou pessimista, porque os pessimistas são muito amargurados, né? Eu me considero uma pessoa realista, né? Porque entre a indignação e a resignação existe a esperança. Então, eu sou um realista com esperança. Por isso que a minha fala tem sido muito essa, na esperança, no sonho, de fazer com que as pessoas possam sonhar e realmente mudar, para que tenha essa mudança social, né? É isso, gente. Muito obrigada. Que bom. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Raquel, que além de bonito, viu, ouvintes, também tem talentosa, conhece de literatura, e isso já demonstra um nível de grandeza da alma humana. Imagina. Quem gosta de literatura, de livros, de arte, de tudo. E principalmente quem gosta de gente, como você demonstrou hoje aqui. Gente. Um abraço, leva um abraço para o Jorge Lima, que eu não conheço pessoalmente. Sim. Mas... Quarta-feira, inclusive, ele vai estar aqui na Jangadeiro Band News FM. A partir de 1 da tarde. Você vai ver que é um homem de bem e de verdade. Obrigado, Raquel. Grande abraço. Muito obrigada. Só lembrando que a íntegra da entrevista, quem quiser rever, vai ficar disponível lá no YouTube do Jornal Jangadeiro, tá? Agora 10h35.